ao quadrado. 1,62 menos 1,64 elevado ao quadrado. Se eu não elevo ao quadrado e não tiro a raiz quadrada depois, sempre ia dar zero. Então a gente faz isso para transformar. Vocês concordam comigo que se eu fizer 1,62 menos 1,48 vai me dar um número positivo? Já, se eu fizer 1,68 menos 1,69, vai me dar um número negativo. Então, se eu faço todos esses somatórios, acaba dando zero. Então, a gente eleva tudo ao quadrado para poder transformar isso tudo em um número positivo e depois tira a raiz quadrada. E aí é dividido pelo número de fatores menos um. Então, isso vai me gerar uma média, uma medida de variabilidade. E esta medida de variabilidade, deixa eu botar isso, botar a minha tela mesmo assim. Pá, pá. Essa medida de variabilidade aqui, ela gera uma média e o desvio padrão. Então, por exemplo, quando eu vejo essa linha verde aqui, olha, mais achatadinha, é porque essa amostra tem muito mais desvio do que essa amostra aqui. Então, a amostra em azul, ela é uma média com uma população. Ah, vou perguntar. Essa população, qual população é mais homogênea? A população azul ou a população verde? Eu acho que é azul. Então, a azul ela é mais homogênea. Por que que ela é mais homogênea? Porque ela tem menos desvio padrão, tá? Ela tem menor desvio padrão. E se ela tem menor desvio padrão, ela vai ser uma amostra muito mais homogênea do que a verde, que tem um desvio padrão maior. Então, essa curva, que parece um sino, a gente chama de curva de Gauss, tá? Quando eu tenho uma distribuição normal, eu tenho a mesma coisa de um lado do outro. Quando eu tenho uma distribuição não normal, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma distribuição onde eu vou ter mais gente de um lado do que do outro. Então, essa é uma distribuição não normal. O que seria uma distribuição normal? Seria mesma quantidade de gente aqui, mesma quantidade de gente desse lado direito, certo? É, Agora vamos para outros pequenos conceitos. Erro padrão de média e intervalo de confiança. Bom, vamos lá. A média da amostra pode ser diferente da média da população. Então, a amostra é um conjunto de dados que presumivelmente é representativo da população. Apesar disso, podemos ter uma média da amostra diferente da média da população. Então, quanto menor o tamanho da amostra, maior é a variabilidade dos dados e menos precisa a estimativa verdadeira da amostra. Por isso que a amostra ela tem que ser grande, ou pelo menos com um cálculo amostral que me dê uma amostra suficientemente robusta para poder expressar a real média da população e o real de seu padrão da população. Então, a gente costuma dizer que quanto menor o tamanho da amostra, maior é a variabilidade dos dados. E quanto maior o tamanho da amostra, menor é a variabilidade dos dados. E mais precisa é a estimativa da verdadeira média. Então, o que é um intervalo de confiança? Lembra daquele P? Lembra do P que a gente tem nos trabalhos científicos? Lembro. Então, o P dos trabalhos científicos nada mais é do que esse intervalo de confiança. Então, olha lá, quando eu falo 0, o P não é de 0,05, isso significa para a gente o seguinte, que o P ele é a medida,
quantidade de pessoas ou de dados que ficaram nesse cantinho, nesse rabinho aqui, ó. 0,025 de um lado, 0,025 do outro lado. Então, eu tenho um limite inferior e um limite superior dessa curva de Gauss aqui. Entendeu? Eu tenho um limite inferior e um limite superior. Então, eu tenho essa galera que está aqui, ela está dentro do nível de população, dentro da população. Então, para diferentes amostras de uma mesma população, há 95% de probabilidade de uma média se encontrar nesse intervalo aqui, ó. Em outras palavras, eu faço uma pesquisa. Lembra que eu posso fazer uma pesquisa e se eu avaliar esses dados, se eu colocar esses dados dentro de uma estatística, ela vai ser inferencial. Eu posso transportar isso para o restante da população. Quando eu posso transportar isso para o restante da população, eu tenho que saber qual é a população. Se eu tenho um índice de confiança de 95%, significa que eu tenho a confiança de que esses meus resultados servem para 95% da população. Quando eu tenho um índice de confiança de 99%, eu tenho a certeza de que os dados que eu obtive servem para 99% da população. Então, eu tenho o índice de confiança de 95% e o nível de significância de 5%. Ou seja, só 5% da galera está fora desse meu intervalo. Então, quando a gente fala assim, que o alfa é de 5% está fora do meu intervalo, que é o meu nível de significância. Nível de significância de 5%, o P é 0,05. Nível de significância de 1%, o P é 0,01. Nível de significância de 0,1%, o P é 0,001. Então, o nível de significância, eu posso colocar o que eu quiser. Quanto maior for o índice de confiança, menor vai ser o nível de significância. Índice de confiança de 95, nível de significância de 5. Índice de confiança de 99, nível de significância de 1. Nível de confiança de 99,9, nível de significância de 0,01. Qual é a pesquisa mais difícil, mais confiável? A que tem menor nível de significância. Então, o nível de significância, ele nos ajuda a rejeitar uma hipótese nula quando ela é verdadeira. Então, vamos lá. Nessa questão da hipótese nula quando ela é verdadeira. Vamos aparecer aqui. Dois grupos. Dois grupos. Eu quero avaliar se esses dois grupos eles têm semelhança. Quando eu falo de nível de significância de 95%, eu falo assim, os dois grupos estão na mesma, estão uma embaixo da outra aqui, ó. Aqui eu considero igual, aqui eu considero igual, mas quando eles saem 5% de dissociação entre os grupos, aí eu falo que eles são diferentes. Então a ideia, imagine duas esferas, tá? Duas esferas, e essas esferas superpostas. Aí eu começo a tirar uma esfera da outra. Chega uma hora que ele chega em 5% aqui, ó. Aí eu falo que esses grupos, eles são 5%, eles continuam iguais. Mais do que 5%, eu já considero que eles são diferentes. Uhum. Então, eu tenho esses grupos e testo um determinado aparelho para esse grupo. O grupo A e o grupo B. Um remédio, um aparelho, qualquer coisa. Tá?
E se ele funciona da mesma forma, ele tem que funcionar em 95% da população, ou seja, essa dissociação é muito pequena, Aham. de 5%. Agora, se eu falo que o nível de intervalo de confiança é de 99%, aí ele não vai nem ser esse 5%, ele só vai ser 5%. Uhum. E 99,9%. Putz, os dois são iguais praticamente. Uhum. Então, esse P, quando ele fala assim que o P é menor ou igual a 0,05, significa que os grupos eles são estatisticamente, eles têm uma diferença estatisticamente significante. É daí que vem aquela frasezinha, né? O grupo foi comparado um aparelho com o outro. Se eles são iguais, né, ele vai dar, o P vai dar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Agora, se eles são diferentes, aí o P vai dar menor do que 0,05. Aí a gente fala que ele tem uma diferença estatisticamente significante. Então, quando eu pego um artigo, vamos ver agora aqui se eu tenho o artigo da Fernanda. Olha, eu venho aqui e eu fiz o cálculo amostral. Tá? Ele não falou que o cálculo amostral aqui, ele fez um cálculo amostral e que o mínimo era de 17 pacientes por cada padrão facial. Então, eu peguei aqui, ó, o grupo um teve 17, o grupo 2 teve 17, o grupo 3 teve 17. Desses 17, eu tenho que ver se o grupo é homogêneo. Então, peguei 10 homens e 7 mulheres, 10 homens e 7 mulheres, 5 homens e 2 mulheres. A gente fez aqui um teste e um Q quadrado, ele é um teste para dados qualitativos, com grau de liberdade de 2 e tivemos um P de 0,14. O que significa esse P de 0,14? Ele é acima do 0,05. Então, eu posso dizer que os grupos são iguais. Se ele fosse abaixo do 0,05, ele seria estatisticamente, teria uma diferença estatisticamente significante. Então, vamos pegar alguns resultados lá embaixo para que vocês comecem a ler a tabela. Então, olha só. Olha essa tabelinha aqui. Ó, comparação intergrupo de espessura óssea, que foi o que a gente mediu, tá? No grupo um, braquifacial, mesofacial, dólico facial. Aí nós medimos o ossinho por fora aqui, ó, do canino. No braquifacial, me deu zero, no mesofacial, zero, e no dólico facial, zero. Aí, como eles foram iguaizinhos, olha o P quanto que deu. Deu um. Por quê? Porque eu tinha ali as duas bolinhas exata, ou melhor aqui, as três bolinhas exatamente uma em cima da outra. Agora, quando venho aqui para o dente 37, ó, um teve 3,81, outro teve 2,90 e o outro teve 3,13 na média. Isso é a média dos 17 casos. Uhum. Olha o P quanto deu, 0,023. Deu abaixo do que 0,05? Deu. Então, Deu. se ele está abaixo de 0,05, significa para mim que eu tenho uma diferença estatisticamente significante. Entenderam? Aham. Quando eu tenho dois grupos, e aqui é um spoilerzinho do que eu vou falar daqui a pouquinho, quando eu tenho dois grupos, eu faço um teste T. Quando eu tenho três grupos ou mais, ao invés de ficar fazendo o teste T, ele compara dois grupos. Mas como é que eu tenho três, eu teria que fazer, para fazer um teste T, eu teria que comparar grupo um com grupo 2 ou grupo 2 com grupo 3 ou grupo um com grupo 3. Então, o que eu faço? Para não ter que fazer três análises estatísticas, a gente faz
um teste que a gente chama análise de variância, que nada mais é do que o mesmo teste T que compara duas médias ou dois grupos, só que ele compara três. E quando tem essa diferencinha aqui, olha, ele diz que eles são diferentes entre si, mas ele não aponta quem é o diferente. Então, por exemplo, não tem a letrinha A aqui, ó, Uhum. a letrinha B aqui, e aqui A e B. Aham. A é diferente de B, então esses dois grupos são diferentes. B é igual a B? É, então esses dois grupos eles são iguais entre si. A é igual a A? É. Então, esses dois grupos eles são iguais entre si. Então, esse grupo C, esse grupo 3 ele é igual a esse. Não deu diferença entre eles. Mas quando eu comparo o BRAC com o meso, aí sim deu diferença estatisticamente significante para esses dois grupos. Então, aqui dei um spoilerzinho de que o teste T compara dois grupos. A análise de variância compara três grupos para a gente ter, para a gente comparar três grupos de uma vez só. Quando acontece a diferença, aí a gente vem e aplica essa análise de variância de Tukey, tá? O teste de Tukey, que ele identifica desses três aonde está a diferença. Uhum. Podia identificar entre os três, ser A, B e C. Ou A, B e B, C. Podia ser até três letrinhas aí, mas ele indica onde está a diferença. E a diferença aqui está entre esse grupo um e o grupo 2. É isso que acaba significando essa que acaba significando esse dado. Né? E o poder, então, o erro estatístico, ele depende desse nível de significância aqui. Quanto menor for esse nível de significância, menor é melhor. Então, a adoção de um alfa, nível de significância pequena, é necessária para evitar o erro tipo 1. Amostras pequenas e análises sucessivas podem aumentar o risco de se correr no erro tipo 1, ou seja, de encontrar uma diferença quando ela, na verdade, ela não existe. Então eu comparo o grupo A com o grupo B. Falo, esse é diferente desse, mas na verdade essa diferença não existe. A gente chama isso de erro tipo 1. Isso acontece com o quê? Quando você tem o nível de significância muito alto. Então, o que que você tem que olhar na, no trabalho, no trabalho que você vai avaliar? O nível de significância, ele tem que ser de 95 para cima, de 0,05 para baixo. Entendi. E quando a gente fala de poder do teste, ele é ao contrário. Esses fatores aumentam a possibilidade de não detectar uma diferença quando ela realmente ela existe. Então, olha só, no erro tipo 1, eu identifico uma diferença que não existe. E no erro tipo 2 eu deixo de identificar uma diferença que realmente existe. Entender a diferença? É um joguinho de palavras, mas é uma coisa é diferente da outra. O erro tipo um é identificar, encontrei uma diferença. Falsa, inexistente. Então, na verdade, não é diferente. E o outro é eu não encontrei a diferença quando ela realmente existe. Então a gente diz que a gente usa um nível de significância abaixo de 0,5 e um poder de teste acima ou de 80% para que ele determine o tamanho da minha amostra. Então, vamos lá. Lá no artigo, vamos ver o que foi feito. Então, quando eu estava orientando lá a menina, eles fizeram, olha só, o nível de significância de 5% e beta de 20%,
para encontrar 80% e detectar uma média de 0,4. Então, eu usei 80% de poder e 5% de nível de significância. Opa, esse artigo está sendo bem escrito. Ele já teve um cálculo amostral confiável, um nível de significância baixo e um poder de teste alto. Então, ele começa a me dar indícios de que eu tenho um artigo bem escrito. Aí você fala assim, "Pô, mas eu tenho que memorizar tudo isso?" Não, é só você ler que o autor fez o cálculo amostral, só ver que ele botou isso daqui para baixo de 5 e ver que ele botou isso daqui para cima de 80 de poder de teste. Só isso. Se você for ler um artigo e ele não tiver essas premissas, nem vale a pena continuar. A gente tem um monte de coisa que a gente pode ler. Eu passei o site aí de 5 revistas para vocês. Sabe quando vocês vão ler todos os artigos das 5 revistas? Nunca. Nunca. Eu não leio. Eu leio mais ou menos um artiguinho por dia. Mas é que eu leio em tabela, né, filho? Então eu levo 15 minutos para ler o artigo. Então eu leio um artigo por dia. De segunda até sexta. Aí sábado e domingo eu não leio. Mas de segunda até sexta eu vejo um artiguinho por dia. O que que eu faço? Eu pego, vou na Engel, pego um artigo, vou na American Journal. E quando você está procurando, você fala, isso aqui eu quero ler, isso aqui eu também talvez eu queira ler. Você paga uns dois. Vou na Engel, mais um ou dois. Vou na Dental Press, mais um ou dois. Na European, quando eu consigo o Sci Hub. E na American Orthodontics, porque eu tenho acesso através da universidade, dá para conseguir. Então, assim, tem artigos que eu falo, vale a pena eu ler, e eu leio. Tem artigos que eu falo, não vale a pena ler, não leio. O que que vai me basear? Basicamente, esses três dados. Se foi feito um cálculo amostral e se foi feito o índice de confiança de 95%, o nível de significância de 5 para baixo, e o beta de 20%, que me dá um poder de teste de 80% para detectar diferenças. Então, ou seja, isso é o que tem que estar escrito no artigo para, para para eu ter confiança e continuar lendo esse artigo. Senão eu paro por aqui. Entendeu? Entendemos. Depois, eu venho aqui para ver qual foi os fatores de exclusão, entendeu? Ver quais foram os fatores de exclusão e venho aqui para ver como é que foi feito. Então, eu peguei os grupos para mesidólico, está descrito aqui. Isso daqui é uma estatística descritiva. Concorda comigo? Se o Vini fala assim, eu tenho um paciente BRAC, o que você imagina? Paciente BRAC, o que vocês imaginam? Sobre a mordida? Uma cara achatada ou uma cara alongada? A cara achatada. Uma cara achatada. Então, isso daqui é uma estatística descritiva. Esses caras, eles tiveram uma média de idade tal, condizia o padrão, índice vertical, que vai definir para mim se o cara é braquimesodólico. Então, eu estou descrevendo a minha amostra, que está aqui, ó, se eu for na tabela 1 e tabela 2, olha aqui, ó, idade, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, índice vert, aqui, aqui e aqui, gerando uma diferença entre grupos. Nota que quando eu faço
A idade, eu também jogo uma estatística aqui, ó. O que deu a estatística? De 0,1 deu maior do que 0,05. Deu. Então, os grupos são considerados o quê? Iguais ou diferentes? Diferente. Para cima de 0,05, eles são iguais. Iguais. Para baixo de 0,05, menor, eles são diferentes. Então, na idade, os meus grupos eles são homogêneos. Eu não estou comparando um cara velho com um cara novo. Uhum. Então, eu tenho que ter essa homogeneidade dos grupos. Agora, eu quero comparar o padrão braque, meso e dólico. Eles têm que ser diferentes ou têm que ser iguais? Diferente. Então, aí, na estatística aqui, olha, ele deu o quê? Menor do que 0,001. Então, ele é muito diferente. Ele é diferente até se fosse 0,01, ele já seria diferente em 99% dos casos. Uhum. Então, olha aqui, e olha as letrinhas A, B e C. Então, quer dizer assim, lembra que aquele outro estava B e o outro A B aqui? Tinha grupo que era igual, mas esse, como tem A, B e C, significa o quê? Que eles são todos diferentes entre si. Entendi. Começaram a entender um pouquinho de tabela? É um pouco complexo, mas Mas eu digo assim, não é um dado aqui, aqui é só uma estatística descritiva. 14 anos, mais ou menos 52, estou descrevendo. O índice verde de 1,35, mais ou menos 0,58, que me indica o padrão de cara achatada. Pronto, braco facial. Descrever. Esse outro grupo me descreveu o grupo meso e esse outro grupo me descreveu o grupo dólico. Agora eu tenho que comparar os três grupos, porque se eu quero ver se existe diferença de braque, meso e dólico, né? Se eu quero ver diferença entre braque, meso e dórico, eu tenho que saber que eles são todos diferentes, não tem? tem. Então aqui eu faço uma outra estatística e aqui eu uso o quê? Teste T ou análise de variância? Análise de variância. Porque são mais de dois grupos. Então eu uso análise de variância. Se tiver diferença entre eles, né? Se eles forem diferentes, eu tenho que identificar onde está a diferença. Aí eu vou lá e aplico o teste de Tuck. Só que aqui, nesse caso aqui, eu queria que os três fossem diferentes, porque eu quero estudar três grupos diferentes. Eu quero ver o BRAC, quero ver o MES e quero ver o dólico. Uhum. Captou? Captei. E é essas coisas que fazem com que a gente leia a tabela. E, cara, quando a gente lê tabela, a- o artigo não precisa a gente ficar lendo um monte de texto. Você lê a tabela, você. Para mim, o que me interessa é isso aqui, ó. Ah, foi diferente, ok. Estudaram três grupos, os grupos são diferentes. Acabou. Eu venho aqui, ó. Comparação intergrupo do sexo. Ó, eu não tenho que saber nada disso aqui, mas eu tenho que saber disso aqui, ó. P deu 0,14. 0,14 é menor ou é maior? Maior. Maior. É diferente ou é igual? Igual. Pronto. Então, o grupo um teve uma distribuição de homens e mulheres iguais, tanto aqui quanto aqui. Ponto. Fim. Entendi. E aí eu não vou ficar lendo isso daqui, porque isso aqui, ó, os 51 cabra foram divididos em três grupos de acordo com o índice VET, blá, 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 blá. Tudo isso daqui está aqui. O que é mais fácil, ler uma tabelinha ou ler texto? Lê a tabela. O que vocês pulavam antes? Tabela. Vai, pode confessar que vocês nem liam tabela.
Aluno vê tabela, foge. Pois é. Pois é. E olha lá, e depois disso eu venho para os resultados, né? Então vamos lá, voltando aqui, papapá. Então eu calculei o poder do teste, calculei o nível de significância, esse nível de significância é o alfa e o valor da probabilidade é o tal do P, né? Então, o que que eu sempre considero quando eu vou fazer uma análise de comparação? Eu sempre considero que todo mundo é igual, tá? Sempre considero que todo mundo é igual. Se esse, aí eu comparo a igualdade. Se o P é menor do que 0,05, eu vejo, opa, não, não são iguais, não, são diferentes. Acabou. Basicamente é isso. Só que para um P maior, você fala assim, vamos dizer assim, um P de 0,05, eles são diferentes, né? Deu menor do que 0,05. Vamos dizer assim, deixa eu falar para vocês de novo. Vamos dizer que a gente tenha dois grupos. Vamos dizer que a gente tenha uma avaliação de dois grupos. Aí eu falo assim, vou fazer uma comparação de dois grupos. Se o P der 0,9, tá? E eu faço outra comparação, onde o P deu 0,1, os, todos eles vão ser considerados iguais, de acordo? Só que eles são exatamente iguais. A comparação que deu 0,9, eles são iguais pra caramba. A comparação que deu 0,1, eles são iguais. Mas assim, não são tão iguais. Agora, se deu menor do que 0,05, opa, eles são diferentes. Estatisticamente diferentes. Aí eu tive uma 0,049. Estatisticamente eles são diferentes. O P deu 0,00001. Ele é mais diferente ou menos diferente do que deu 0,049? Mais diferente. Muito mais diferente. Então, assim, dentro de é igual ou é diferente, eu tenho os que são mais diferentes e tenho os que são mais iguais. Compreenderam? Uhum. Sim, bacana. Então, seguimos aqui. Então, então, eu tenho ali o P05, na verdade, assim, existe uma tabela de normalidade, né? E, e essa tabela de normalidade, ela vai gerar aqui, a gente tem que gerar aqui mais ou menos dentro dessa curva, existe uma área, tá? É, vocês já viram que em curso de matemática, o pessoal sempre fica reclamando de calcular derivada. Já ouviram falar nisso? Já ouvi, sim. Então, o que que é o cálculo das derivadas? É você calcular essa área embaixo de uma curva. Então, realmente, se calcular uma área embaixo de uma curva é chato. Tá? Então, as derivadas são isso daqui. E o que que a gente tem aqui? O derivada, essa distribuição normal aqui, essa letra Z, ela dá 1,9 e 0,6, ou seja, 1,96, olha, dá 0,4750. É esse valor aqui que a gente diz que o
eu assumo que todo mundo que é igual está dentro dessa área aqui. E assume que todo mundo que está diferente, ele está dentro dessa área aqui. Aquele chinês que não aparecia na foto, ele está aqui, aqui. Os outros chinesinhos estão tudo aqui, ó. Tem mais ou menos o mesmo tamanho. E se tivesse um chinesinho anão, ele estaria aqui. Entenderam isso? Entendi. Então, beleza. E dentro dos testes estatísticos que a gente tem, né, a gente tem vários testes. E assim, e alguns deles são utilizáveis para alguns dados e outros são utilizáveis para outros. Quais fatores que influenciam, né? Outra coisa que tem que ter, examinador intra ou interexaminador. Se você tem um cara só examinando, deve existir dentro da tua amostra, esse cara ele deve fazer uma avaliação que é um teste que ele chama, como é que é o nome do teste? Kolmogorov-Smirnov. Parece o nome de vodka russa, né? Para que serve esse teste? Você vai medir uma coisa. Você tem que medir essa mesma coisa daqui mais ou menos um mês e ver se você está medindo a mesma coisa. A gente chama isso aí de teste ou exame intraexaminador, tá? Para ver se você está tendo acurácia. Qual é a diferença entre as palavras acurácia e a palavra precisão? Precisão é quando você acerta no alvo, todos eles no mesmo lugar. Ó. Esse daqui ó, é preciso. Ó, esse daqui foi preciso. Mas Marcos, ele errou o alvo. Sim, eu estou falando que ele foi preciso, eu não estou falando que ele foi acurado. Eu estou falando que ele foi preciso. Tá? Esse aqui acertou o alvo, ele teve precisão e acurácia. Esse daqui, ele teve acurácia, ele acertou tudo no centro, mas ele não teve tanta precisão, porque ele não acertou tudo junto. Esse daqui, ele não teve nem acurácia, nem precisão. Ele não teve precisão porque foi disperso, e ele não teve acurácia porque não foi no centro do alvo. Entenderam a diferença de precisão e acurácia? Entendi. O que é melhor, ser preciso ou ser acurado? Se é acurado. Acurado. Então, acurado é muito melhor do que ser preciso. Então, se alguém virar e falar assim, pra vocês um dia, ah, eu sou muito bom porque eu sou preciso, eu tenho muita precisão. Você fala assim, "Puxa, isso não quer dizer nada. Eu sou bom porque eu sou acurado. Porque quando você tem uma acurácia e tem a precisão, aí você é muito melhor. Agora, ser acurado simplesmente também não quer dizer que você seja bom, não. Porque você pode ter a acurácia que está mais próximo, mas você não ter tanta precisão assim. Então, se a gente for calcular esses erros, tá? A gente vai calcular o erro pelo índice de Dauber e pelo teste T, que vai me medir o erro casual ou o erro sistemático, entendeu? Então, o que eu tenho de erros sistemáticos? Vamos supor que eu esteja avaliando uma tomografia, tá? E na tomografia que eu estou avaliando, eu vou ver, vou avaliar o ponto, o POI. POI é difícil de achar?
Numa radiografia é super difícil, numa tomografia é fácil. Então, é assim, quanto melhor a qualidade dos exames que eu peço, menor vai ser o meu erro casual, né, pela dificuldade de identificar ali o ponto, né? Agora, quando eu faço, vou falar assim, vou fazer uma radiografia, vou analisar uma, uma fotografia, e a fotografia vem toda ampliada. Aí eu cometo um erro sistemático, né? Porque eu posso subestimar ou superestimar essas medidas. Na verdade, o que vocês têm que ver no artigo? Se no artigo a gente fez um cálculo dessa ordem de grandeza, tanto para erros casuais quanto para erros sistemáticos. Então, o que eu quero que vocês anotem aí? O que é realmente importante na determinação de um bom artigo. A primeira coisa que eu falei é cálculo amostral. Depois a gente tem que ver o alfa e o beta, né? O nível de significância e o poder do teste. Se for um autor, eu tenho que ver se foi feitos os testes de Dauber para o erros casuais e o teste T para fazer os erros sistemáticos. Cinco coisas que vocês têm que avaliar aí. A outra coisa que a gente tem que avaliar, e faltou uma e eu esqueci, hum, se for intraexaminador, eu tenho que fazer uma medida hoje, outra medida daqui 15 dias a um mês. E fazer o teste T para ver se não existe esses erros, tá? E que são esses erros de causa. E determinar a normalidade da amostra. Então, Kolmogorov e Smirnov para fazer o erro da amostra, Dauber para fazer o erro casual, teste T para fazer o erro sistemático e cálculo amostral para ver o tamanho da amostra, que deve ter o P menor do que 0,05 e o alfa com poder de teste de 80%. Anota esses cinco fatores, tá? Que é para que você sempre olhe esses fatores para ver quando se o artigo foi bem escrito. Quanto maior a quantidade desses cinco fatores, melhor a qualidade do artigo. Ok? Até aí foi. Eu sei que é coisa pra caramba, que é difícil, mas aí aos pouquinhos a gente vai entendendo melhor. Então, você tem na amostra, então, como eu falei antes, eu tenho que ver se ela é normal ou não normal. E nessa amostra também, eu tenho que ver se os grupos que eu estou avaliando, se eles são dependentes ou independentes. O que é um grupo dependente? É uma análise pareada. Eu avalio hoje um grupo e amanhã o mesmo grupo. O que é uma amostra independente ou não pareada? Eu comparo dois grupos diferentes. Às vezes é impossível eu analisar o mesmo grupo antes e depois. Por exemplo, eu quero comparar dois tipos de aparelho, um aparelho A com um aparelho B. Como é que eu vou fazer no mesmo grupo o aparelho A e o aparelho B? Impossível. Aí eu vou ter que pegar amostras independentes. Eu vou ter que usar o aparelho A em um grupo, o aparelho B em outro grupo e fazer o teste estatístico que vai ser independente. Agora, se eu avalio a mesma população em dois momentos diferentes, o aparelho A, quanto que ele faz de estalização depois de 2 meses e depois de 4 meses, pronto, estou usando o mesmo grupo. Quando eu uso o mesmo grupo, eu digo que a amostra ela é pareada ou dependente. Quando eu não uso o mesmo grupo, eu falo que esses grupos são independentes ou não pareados. Lembrando ainda que existe diferença entre análise quali e quantitativa.
uma amostra normal e a amostra não normal. Como eu falei antes, Kolmogorov e Smirnov neles. Tá? Então, o teste W de Shapiro-Franchi, ele também pode ser usado, mas esse daqui normalmente é o mais usado. Ó, isso daqui é uma curva de Gauss, amostra normal. A curva de Gauss é o Corcovado. A curva de não normal é feito o pão de açúcar. Tá? Então, quando eu vejo a distribuição, tá vendo que essa distribuição aqui ela é mais normal. A gente chama isso de dados paramétricos. Elas estão mais ou menos iguais, tanto de um lado quanto do outro. Dados não paramétricos, ele tem a prevalência num determinado ponto. Ele sobe aqui, depois desce. Mas a, a amostra ela continua aqui para baixo. Só que ela tem muito mais altura aqui do que aqui. E se ela tem mais altura aqui do que aqui, a gente fala que isso é uma amostra não normal ou dados não paramétricos. Então, como eu falei antes, uma amostra dependente ou pareada, grupo A eu comparo com o grupo A, e uma amostra independente não pareada, o grupo A eu comparo com o grupo B. E as inferências são essas, né? Eu pego um grupo conhecido e vou falar assim: olha, eu fiz um teste de Tadala nos caras. E eu falei: olha, deu certo para esses caras, vai dar certo para esses caras aqui. Então, é a partir de uma amostra conhecida, eu faço uma inferência para um grupo que eu não estudei, para um grupo desconhecido. Por isso que a gente chama isso de estatística inferencial. Compreendendo? Então, nas inferências, eu comparo grupos, verifico a associação entre as variáveis e meço a variação de dados. Então, de. Dentro da. Você lembra que eu mostrei um artiguinho da Dental Press? Aquele que eu falei que mudou de nome a revista, que foi de Dental Press, de revista Dental Press para Dental Press Journal, de janeiro de 2010. Naquela revista de janeiro de 2010, tem um artigo de um autor que chama Davi Normando. E ele fala disso aí. Se um dia vocês forem fazer um mestrado ou um doutorado, esse artiguinho ele vai te ajudar a identificar qual o teste estatístico legal para a variável e para a quantidade de grupos que você tem. Ó, você não precisa decorar isso daqui, eu não sei decorar isso, né? Mas quando eu pego uma revista para avaliar, então, por exemplo, me convidaram para fazer parte de uma revista. Vou ser avaliador dessa revista. E aí o artigo vem para mim. E aí eu vejo lá qual foi a variável que ele usou e quantos grupos que ele usou. E aí eu venho aqui e checo para ver. Vamos supor que ele tenha usado uma variável qualitativa com três grupos. E nos três grupos ele tem utilizado dados pareados. Então ele avaliou a população hoje, daqui 2 anos e a mesma população daqui 4 anos. Então, os dados foram pareados. Aí eu vejo qual teste estatístico ele teria que ter usado. Mas ele usou esse. Opa, usou o teste errado. Volta para o autor falando.
Você usou um teste estatístico inadequado, pois, embora as variáveis tenham sido qualitativas, embora você tenha tido três mais grupos ou mais grupos, você fez uma análise estatística para dados não pareados, quando você deveria ter feito uma estatística para dados pareados, porque você comparou o mesmo grupo em três momentos diferentes. Entenderam? Sim, É um guia. Que isso aqui vocês não precisam saber, não, a menos que você vai virar um heitor da vida, que aí vocês têm que saber esses dados de cor. Eu não sei esses dados de cor, sei alguns, tá? Mas não sei todos os dados de cor. Por exemplo, isso daqui, qualitativo, quantidade de homem e mulher. Eu sei que é não pareado, eu sei que eu uso que quadrado, mas isso daqui é porque a gente usa muito. Agora, dois grupos pareados, eu vou ter que verificar qual o teste estatístico. Eu vou usar o McNemer, ok. Então, eu vou usar o McNemer, vou lá no sistema de estatística e vou usar o McNemer. Tá? Variável qualitativa, aí pode ser com escala ordinal. Lembra da escala ordinal que determina uma ordem? Ou uma variável quantitativa sem distribuição normal, se tiver entre dois grupos e for não pareados, usa Mann-Whitney. Se tiver entre dois grupos e for pareado, usa Wilcoxon. Três ou mais grupos não pareados, Kruskal-Wallis. Pareados, teste de Friedman. Então, todos esses slidezinhos agora aqui foram retirados daquele artigo do Davi Normando de 2010. Então, aqui, variável quantitativa com distribuição normal, dois, um grupo, dois grupos ou três grupos. E nota que é sempre a mesma coisa. Dois grupos, pareados ou não pareados, três grupos, pareados ou não pareados. E aí a, define os testes estatísticos. Se for dois grupos, teste T. Se for dois grupos pareados, teste T para grupos pareados. Se for três grupos ou mais não pareados, anova o one way. O ANOVA é análise de variância. Se for pareados, anova bicaudal two way. E se tiver diferença, teste de comparação de Bonferroni ou teste de Tuckey. Aí a sua eleição. Se for fazer a associação entre duas variáveis qualitativas nominais, uso isso. Qualitativas ordinais, uso isso. Quantitativa não normal, uso isso. Quantitativa normal, uso isso. Então, para a gente finalizar, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Para a gente finalizar, aqui, eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês, tá? Eu quero que vocês busquem. Vou deixar só uma tarefinha de casa, não vou deixar duas não, tá? Eu quero que vocês busquem um artigo que fale de bractes autoligados e que avalie o tempo total de tratamento, tá? Então você vai pegar um artigo que fale de bractes autoligados. Vocês já ouviram falar que bracte autoligado leva menos tempo de tratamento? Já. Então vamos ver se isso é verdade. Vocês vão pegar, vão buscar numa daquelas revistas. Pode ser na Engel, pode ser na Progress, pode ser na Dental Press, que são as de graça, tá? Não vou fazer vocês botarem a mão no bolso de vocês. Então vocês vão pegar, vão usar um artiguinho que é um artiguinho gratuito. Beleza. Esse artiguinho gratuito, vocês vão buscar o que nesse artigo? Deixa eu parar aqui a apresentação. O que vocês vão buscar nesse artigo? Eu quero que seja um artigo que compare
Bract autoligado com Bract convencional em termos de tempo de tratamento. E aí vocês vão olhar todas aquelas características que fazem o artigo ser bom, e aí vocês vão ver para mim as tabelas e o que as tabelas dizem. Se as tabelas dizem que é realmente mais rápido que um, ou se os grupos são iguais. Então, se eu estou pedindo para que vocês achem um artigo de comparação, eu estou falando de um teste T. Se eu estou falando de um artigo que compare a quantidade de expansão, ou a quantidade, ou a rapidez de alinhamento, eu estou falando de um dado qualitativo ou quantitativo? Quantitativo. Quantitativo. O cara levou 3 meses para alinhar, levou 6 meses para alinhar. É quantitativo. E quando eu estou falando da comparação de dois grupos quantitativo, eu estou falando de um teste T, porque ele só está comparando dois grupos. Mas aí eu poderia vir aqui no meu quadrinho aqui, ou lá na avaliação, eu vou pegar dois grupos. É pareado ou é não pareado? Os grupos são pareados ou não pareados? O que Acho que vocês não. acham? Não pareados, porque são grupos diferentes. Eu não estou Hum, comparando o grupo autoligado num momento com o grupo autoligado no outro momento. Eu estou comparando um grupo de convencional com um grupo de autoligado. Então, eles são não pareados. Se eles são não pareados, dois grupos, ele vai levar um teste T. E aí, o teste T tem que ter quais características? Índice de confiança de 95%, de confiança de 95%, ou seja, o alfa, o índice de significância de 0,05 e o poder de teste de 80%. Um estudo que tenha utilizado uma amostra robusta, que isso se dá pelo cálculo da amostra, tá? Que tenha sido avaliado por autores que tenham passado por uma calibração intraexaminador e que tenha um teste adequado, não vai usar um teste de Wilcoxon para isso. E Marcos, mas como é que eu vou lembrar? Vai lá na revistinha de 2010, lá do Davi Normando, e vê o teste que ele usou e vê se é adequado. Era assim que deveriam agir todos os revisores de revista. Mas eles sabem o que estão fazendo? Muitas vezes não. Eu falo de cadeira porque eu conheço vários professores que não sabem estatística e são revisores de American Journal, são revisores de Engel, são revisores de Dental Press e não sabem por quê? Porque o cara indica o amigo do amigo. E aí, quando ele indica o amigo do amigo, não passa por nenhuma avaliação. Olha, faz a indicação e o cara vai lá e, como é amigo do amigo, vai lá e acaba sendo indicado e assumindo o posto aí de revisor, tá? Então essa é a tarefinha de casa para vocês, né? Vocês façam aí a tarefinha de casa, isso vai ajudar vocês a buscar o artigo, vai ajudar vocês a ajudar a ler artigo, e assim, busca ler metodologia, tabela e resultado, tá? Pega, pode checar a conclusão? Pode. Pode ler a discussão? Lógico que pode. Mas, assim, os principais é que você veja a metodologia e os resultados, como foi usado, como foi feito os resultados. Certo, doutora Mariana Polini? Então tá. E doutora Eduarda Figueirinho? certo. Figueirinho é diferente, né? Dá a impressão que é Figueiredo, né? É, E aí, muita gente me chama de Figueiredo, mas é diferente. aí A é minha Figueirinho. família ficou praticamente só a gente Figueirinho. Mas isso aí foi porque escreveu errado na hora de registrar? É porque meu avô é português.
E Sim. aí, ele originalmente era Figueirinha. Só que quando ele veio para o Ah, Brasil, fiquei. escreveram o nome dele errado. Botaram Figueirinho. Aí do meu avô para baixo é todo mundo Figueirinho e todos os irmãos do meu avô para baixo são Figueirinha. Aí a gente ficou diferente. Entendi. Ficou uma família de gênero masculino e outra família de gênero feminino. Exatamente. É errado, mas o jeito que Até tá a errado vai dar família. certo. É, Família a gente não escolhe, né? Então é por aí. É errado, mas tá por é, aí. exatamente. Então tá, meninas. Então a gente encerra hoje, tá? Com essa tarefinha, vocês aproveitam agora esse restinho de tempo até às 6, faz, busca isso daí e depois vocês enviam. Podem fazer juntas se quiser, Uhum, tá? tá E bem. aí vocês pegam, avaliam, vai no PubMed, vai, busca, acha um e depois você me envia para eu ver se esse um é realmente um artigo legal. Tá. Aí o que que eu vou responder para vocês? Ó, esse aqui era um artigo legal, era um artigo confiável, bom de usar. Ó, esse daqui era ruim por causa disso, disso e disso. Aí a gente faz um brainstormzinho sobre o artiguinho que vocês viram. Tá bem. Certo, minhas fofas? Então, desculpa pela aula enfadonha, É muita informação. é muita informação, mas é muita informação que, lamentavelmente, vocês já deviam ter tido lá atrás, É, tá? Para poder ser livre no momento de estudar, né? Porque senão vocês ficam sempre reféns da opinião de alguém, é verdade. né? Ah, professor, será que isso daqui é bom ou não? Eu tenho um aluno que vira e fala assim, professor, qual